Atenção para o top de 5 curiosidades sobre o dia 21 de junho. Em 21 de junho de 1913, a americana Tiny Broderick tornou-se a primeira mulher a saltar de paraquedas. Em 21 de junho de 1948, após 9 anos de pesquisa, a gravadora americana Columbia apresentou o disco long play, que ficaria conhecido como LP. O lançamento aconteceu no hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Em 21 de junho de 1968, 2 pessoas morrem no Rio de Janeiro durante as manifestações contra o regime militar. O dia ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta. No dia 21 de junho de 1970, a seleção brasileira de futebol conquistou o tricampeonato mundial na Copa do México. Na final, o Brasil venceu a Itália por 4-1 e ficou com a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em 21 de junho de 2024, morreu aos 101 anos, em Santos, litoral de São Paulo, Celeste Arantes, mãe do jogador Pelé. Mineira de 3 corações, Celeste teve 3 filhos, Edson, o Pelé, Jair, o Zoca e Maria Lúcia. Seu marido, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, faleceu em 1996. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Jornal do Cabrito, edição número 3 de sábado 21 de junho de 2025. Hoje é Dia Mundial de Conscientização e Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, também conhecida pelo acrônimo de ELA. A data visa informar e conscientizar a população sobre a esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso. A personalidade mais famosa com a ELA, né, que é o acrônimo aí da esclerose, foi o Stephen Hawking, físico teórico britânico, amplamente conhecido por seu trabalho sobre buracos negros e a origem do universo. Ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 1963 e viveu com a doença por mais de 50 anos, tornando-se um exemplo notável de longevidade com a doença. Stephen Hawking faleceu aos 76 anos em 14 de março de 2018. Hoje o sol nasce às 6h47 e se põe às 5h28 da tarde. A previsão do tempo para hoje na Grande São Paulo é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Céu nublado com possibilidade de garoa em algumas regiões. A mínima é de 15 graus e a máxima de 24 graus. Já no domingo a máxima é de 25 graus e na segunda-feira a temperatura chega aos 27 graus com previsão de chuva à tarde e à noite. E na terça-feira, dia 24 de junho, haverá uma queda brusca na temperatura, com mínima de 9 e máxima de 16 graus, segundo o clima-tempo. Aí a nossa saúde não aguenta, né? Tinha um personagem da Escolinha muito louca, né? Uma dessas variações da Escolinha do Professor Raimundo, do Chico Anísio, essa última apresentada pelo Sidney Magal, e tinha um personagem chamado Osako, que é interpretado pelo Kenji Yamai, que hoje é o apresentador aí, o organizador do concurso Miss Nikkei, que é apresentado lá no Festival do Japão, que premia a mais bela descendente japonesa do Brasil. E ele tinha um bordão que era... Ele contava a fábula dele, que todos os personagens da história eram japoneses, né? E aí depois que ele tomava o 0, ele falava o seguinte bordão: "Poxa vida, professor, desse jeito o saco não aguenta." E aí eu faço uso aí de parte do bordão do senhor Osako, que desse jeito a nossa saúde não aguenta, né? Porque é um sobe e desce, uma alta máxima de temperatura. Tudo bem, essa época é para ser de frio mesmo, né? É o inverno, já estamos no inverno brasileiro, mas nessa oscilação não há saúde que aguente, né? É nariz entupido, é tosse, e vale o reforço aí para procurar médico, né? E também fique em dia com as vacinas. Temporada de vacinação contra a gripe e também Covid, né? Nos grupos de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas. Então, não deixe de se vacinar, não deixe de fazer a sua parte. A lua é minguante e segue minguando para a próxima fase. A lua nova, que começa na quarta-feira, no dia 25 de junho, às 7h31 da manhã. A fonte é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E hoje é aniversário da cidade paulista de Analândia, município da região central-leste do estado, que faz parte da região de Piracicaba. Segundo o último censo de 2022, Analândia registrou 4.589 habitantes. É menor que muito bairro, eu não digo nem de São Paulo, né? Daqui de Diadema tem bairros mais populosos que a cidade inteira de Analândia. E é uma cidade turística. Tem entre as suas principais atrações naturais
o Morro do Cuscuzeiro, o Morro do Camelo, a Reserva Natural da Ponte Amarela e a Cachoeira da Bocaina. E quem nasce em Analândia é o quê, hein? É uma pessoa muito feliz. Mas não vou deixar você em dúvida. O gentílico para quem nasce em Analândia é analandense. As fontes são do IBGE Cidades e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. E agora vamos para as manchetes dos principais jornais do Brasil para você ficar bem informado logo cedinho, ainda que sábado. Diário do Grande ABC. Enquanto mortes aumentam, vacinação contra a gripe patina. 267 óbitos desde o início do ano contra 255 durante todo o ano de 2024. A imunização chega a 39% do público-alvo. Era o que eu estava falando, né? A procura pelas vacinas aí não está sendo grande, né? E, por outro lado, o aumento das doenças respiratórias por todas as cidades aí do Grande ABC. Folha de São Paulo. Maioria gostaria de trabalhar por conta própria no Brasil, aponta o Datafolha. O Estado de São Paulo. Inclusão de mulheres na liderança de grandes empresas perde força. O crescimento é de menos de 3% em um ano. Jornal o Globo do Rio de Janeiro. Produção local vai reduzir preço de carro elétrico no país. O Tempo de Belo Horizonte. Brasil corre risco de colapso por despesas maiores que a receita. Se você gasta mais do que ganha, já sabe que no final do mês vai ter problema, né? E isso vale também para todas as esferas governamentais, não somente em casa. 0 Hora de Porto Alegre. Medidas preventivas após novos alertas de alta dos rios. Defesa Civil emitiu ontem boletim para evitar áreas de risco em diferentes regiões. Mais de 6.500 pessoas estão fora de casa. Mais uma vez a população do Rio Grande do Sul aí sofre com as enchentes, né? Depois daquela terrível episódio que aconteceu o ano passado, né? Muitas perdas de tudo, mas principalmente da vida. Mais uma vez a chuva volta a castigar o Rio Grande do Sul. Correio Brasiliense. É tempo de Brasil. Manchete destacando o bom desempenho dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que a gente fala já no destaque esportivo. Jornal A Tarde da Bahia. Novo Código Civil possibilita a expulsão de morador antissocial. Então o briguento aí, o condômino, né, que fala, briguento vai ter problemas aí. A proposta de mudança que tramita no Senado também dificulta o aluguel pelas plataformas digitais. E por último, o jornal O Povo do Ceará. Conta de luz impacta mais da metade da renda de 36% das famílias. Esses foram os destaques dos principais jornais do Brasil nesse sábado, dia 21 de junho de 2025. E agora é hora das curiosidades. E hoje é sábado, estamos dentro do feriadão do Corpus Christi. Mas você sabe por que existe essa data? O Corpus Christi é celebrado pela Igreja Católica, existe há mais de 700 anos. A festa é uma data móvel, ou seja, ela não acontece no mesmo dia todos os anos, né? Ela segue o calendário litúrgico e acontece na quinta-feira seguinte ao período pascual, 2 meses exatamente após o domingo de Páscoa. Então a Páscoa desse ano foi no dia 20 de abril, você conta 60 dias aí, dá mais ou menos foi a data do anteontem, né? 19 de junho foi o feriado de Corpus Christi. E aqui no Brasil, uma das particularidades da solenidade é a confecção dos tapetes eucarísticos, com materiais e cores diversas. Serragem, pedregulhos, aquelas verdadeiras obras de artes, né? E eu fiquei horrorizado quando eu descobri que esses tapetes são pisados, né, na hora da procissão. Porque é um trabalho tão grande, as pessoas levantam cedo. Eu vi isso em Vitória, no Espírito Santo, e em Vila Velha, no feriado de Corpus Christi de 2023. Tava de férias lá e foi a primeira vez que eu vi. Aqui nós não temos o costume de fazer isso aqui na região metropolitana de São Paulo. Existem algumas cidades aqui no entorno, poucas que ainda têm essa tradição, né? E exatamente para isso, serve para depois da missa do Corpus Christi, a procissão passar por esses tapetes, por essas obras de artes, né? E um documento do Papa Urbano IV, ele instituiu a celebração do Corpus Christi em 11 de agosto de 1264. Faz tempo, né? Esta foi a curiosidade sobre o dia de Corpus Christi. E agora os destaques do esporte no Jornal do Cabrito.
Começando a falar de Fórmula 1, e no último final de semana foi disputado o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no circuito Gilles Villeneuve em Montreal. George Russell, piloto inglês da Mercedes, que largou na pole position, venceu a corrida, seguido pelo holandês Max Verstappen, atual tetracampeão do mundo. O italiano Kimi Antonelli, estreante de 18 anos da Mercedes, conquistou seu primeiro pódio em sua temporada de estreia, chegando em terceiro lugar. O Oscar Piastri, líder da temporada, chegou em quarto após ter a sua posição ameaçada ali pelo colega de equipe Lando Norris nas voltas finais da corrida. O piloto inglês aí forçou uma ultrapassagem no colega aí de equipe no finalzinho, né? Foi uma ultrapassagem assim desnecessária e acabou se atrapalhando e bateu no muro e acabou deixando de pontuar aí no final da corrida. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber foi apenas o 14º, enquanto seu colega de equipe Nico Hülkenberg, o alemão, terminou em 8º, conquistando mais 2 pontos para a classificação geral. E após o GP do Canadá, a classificação é a seguinte: Oscar Piastri da McLaren lidera com 198 pontos, ampliando a vantagem para 22 sobre o segundo colocado, o Lando Norris, também da McLaren, que perdeu pontos importantes aí na disputa pelo título. Max Verstappen da Red Bull tem 155 pontos e o terceiro colocado é George Russell, que somou com a vitória do Canadá 136 pontos e se mantém em quarto colocado. Charles Leclerc da Ferrari é o quinto colocado com 104 pontos. A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada no próximo final de semana, no Grande Prêmio da Áustria, no próximo domingo, dia 29 de junho, às 10 da manhã, pelo horário de Brasília. E agora falando de futebol, do Mundial de Clubes da FIFA. E hoje completa uma semana da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você tá gostando? Tem sido um sucesso, hein? E trouxeram até aquela musiquinha lá do melô do Nananana, que pegou aí, né? Tá repercutindo bem aí nas redes sociais. O sucesso tem trazido estádios lotados, além dos bons jogos, né? Além da ótima participação dos clubes sul-americanos, embora o Boca Juniors tenha perdido ontem para o Bayern de Munique, mas fez um belo jogo, né? Com o apoio da torcida ali, lutando pela vitória até o final, como é comum entre os times argentinos, né? Os jogos da segunda rodada já estão em disputa e os clubes brasileiros estão invictos. O Palmeiras, que venceu o Al-Ahly do Egito por 2-0 no feriado pelo Grupo A, e pelo Grupo B, o Botafogo, campeão da Libertadores, que venceu o PSG, campeão da UEFA Champions League, por 1-0. O PSG foi o grande bicho-papão aí, né? Foi 5-0 na final contra a Inter de Milão, mas sucumbiu aí diante do Botafogo no Mundial. O gol foi de Igor Jesus. E ontem o Flamengo venceu o Chelsea da Inglaterra por 3-1. Hoje, às 7 da noite, o Fluminense enfrenta o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. O Fluminense, que também dominou o Borussia Dortmund na primeira rodada pelo Grupo F, mas não saiu do empate. O Flamengo e o Bayern de Munique já estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E até agora os artilheiros são o Di Maria, do Benfica, o Jamal Musiala e Michael Olise, do Bayern de Munique, que empatam com 3 gols cada. O clube com o maior número de gols até agora é o Bayern de Munique, com 12 gols, e o mais vazado é o Auckland City, da Nova Zelândia, com 16. Foram 10 gols sofridos contra o Bayern de Munique e 6 contra o Benfica de Portugal. Mas é um time semi-profissional, né? Os jogadores, eles não se dedicam inteiramente ao futebol. Tem jogadores que trabalham em supermercado, engenheiros, é meio uma atividade meio que de final de semana para os jogadores do time neozelandês. E os jogos de hoje, sábado, dia 21 de junho, são: à 1 da tarde, o Mamelodi Sundowns da África do Sul enfrenta o Borussia Dortmund da Alemanha. Às 4 da tarde, a Inter de Milão enfrenta o Urawa Reds do Japão. Às 7 da noite, o Fluminense enfrenta o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. E o último jogo da noite do dia é o River Plate da Argentina contra o Monterrey do México. Jogos de amanhã, 22 de junho. À 1 da tarde, o Juventus enfrenta o Wydad Casablanca do Marrocos. Às 4 da tarde, o Real Madrid enfrenta o Pachuca do México. E às 7 da noite, o Red Bull Salzburg da Áustria contra o Al Hilal. E o jogo das 10 da noite, Manchester City da Inglaterra contra o Al Ain dos Emirados Árabes. Falando agora dos destaques culturais, o Arraiá Diadema na Rua da Gente. O dia 22 de junho, amanhã, tem aí o último esquenta, né? Antes do final de semana aí, que vai ser o Arraiá mesmo. Então o esquenta começa das 8 da manhã até as 10 da noite.
E no último final de semana, nos dias 28 e 29 de junho, do meio-dia às 10 da noite, o Arraiá Diadema na Rua da Gente, com muitas atrações, gastronomia, área kids e muito mais. A Rua da Gente fica na Avenida Antônio Ipiranga, ao lado do Parque do Paço, em Diadema. Entrada e estacionamento são gratuitos. E se eu te dissesse que amigos imaginários são reais? Oi. Quem é você? Eu sou um Mig, entendeu? Um amigo imaginário. Eu sou Blue. Por que se você é roxo? Não sei. E o Cine da Praça dessa semana traz o filme Amigos Imaginários. Depois de descobrir que pode ver os amigos imaginários de todos, uma garota embarca em uma aventura mágica para reconectar amigos imaginários esquecidos. O filme tem no elenco as estrelas Ryan Reynolds, o Deadpool, né, e o John Krasinski. A sessão acontece às 6h30 da noite, como um curta-metragem antes do filme. E o filme principal começa às 7 da noite no Céu das Artes. A entrada é gratuita e a pipoca é grátis. O Céu das Artes fica na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no número 254, no Jardim União, em Diadema, São Paulo. E um aviso importante, no próximo sábado, dia 28 de junho de 2025, acontece a 17ª campanha de doação de sangue, vermelho, preto e branco. Você que é São Paulino ou que não é São Paulino, mas quer doar sangue, compareça neste sábado na Fundação Pro Sangue, no posto Hospital das Clínicas, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E lembrando que para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Se for menor, é necessário um formulário de autorização, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado, evitar alimentação gordurosa e consumo de álcool horas antes da doação. E apresentar o documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato emitido por órgão oficial. O endereço da Fundação Pro Sangue Posto Clínicas é na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, número 115, no primeiro andar, bairro Cerqueira César, capital São Paulo. Para quem vai de transporte público, o metrô Clínicas para próximo ali do complexo, né, hospitalar, na estação da Linha Verde. E para quem vai de carro, o estacionamento é gratuito. Mais informações no Instagram, no @sangue vermelho branco e preto. Repetindo, @sangue vermelho branco e preto, tudo junto. E agora é hora de cantar parabéns para os aniversariantes do dia 21 de junho. Completando 41 anos a cantora Lana Del Rey. Completando 46 anos o ator Chris Pratt. O Peter Quill, o Senhor das Estrelas da trilogia Guardiões da Galáxia, né? Aquele sucesso da Marvel. O Príncipe William, herdeiro da coroa britânica, completando 43 anos. Nossa, ele tem a mesma idade que eu. Pra mim ele tinha mais, né? Tem uma aparência bem mais velha, né? Mas tem aí 43 anos o Príncipe William, que é o primeiro na sucessão, né, da coroa britânica. E hoje também aniversário de Machado de Assis, importante escritor brasileiro. Ele que faleceu em 1988 aos 69 anos. E o Jornal do Cabrito, edição 21 de junho de 2025, termina aqui. A apresentação, produção e sonorização foi minha, Roberto Brito. Voltamos na semana que vem. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.